Sejam todos bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe com seus amigos e também faça um comentário para ajudar o engajamento do canal. Eu fiz um vídeo falando sobre a data da celebração da morte de Jesus em 2024 das Testemunhas de Jeová e nesse vídeo fizeram várias perguntas interessantes no comentário e eu vou fazer a resposta dessas perguntas nesse vídeo aqui após a vinheta. A primeira pergunta é do Origens da Fé, que diz um enunciado aqui falando o seguinte: nesta segunda-feira, dia 19, a 1h13, o Sol entrou no signo de Peixe, marcando o final do ciclo para todos os signos em dia 19 de fevereiro. De acordo com esse e outros sites, o Sol entrou na casa de Peixe dia 19 de fevereiro este ano. Ele passa 30 dias em cada signo ou constelação, visto que no mês de fevereiro ter sido de 29 dias, o Sol saiu de Peixes no dia 20 de março e entrou na constelação de Áries. Portanto, em 24 de março, o Sol já estava na constelação de Áries e não da de Peixes. O estelário não está mostrando isso? Essa que é a pergunta. E eu também vou falar sobre esse outro ponto que ele está falando aqui, sobre o equinócio ser dia 20 de março, tá? Eu vou entrar nesses dois pontos a partir de agora. Para iniciar, vamos pegar aqui no Stellarium e colocar as datas que ele colocou e apresentar como que mostra os alinhamentos. Então vamos lá. 19 de fevereiro de 2024, que é 10 de Adar Aleph para os judeus, e aqui é o céu de Jerusalém. Aqui está 19 de 2 de 2024, o Sol está aqui ó, perto da constelação de Aquário, então a constelação de Aquário está parte, não estará visível, mas um pedacinho pode ser que esteja visível. No entanto, aqui a constelação de Peixes estará toda visível no céu. Esse é o sinal de que precisa ser adicionado o 13º mês dentro da lógica que eu estou apresentando. Passando essa data, dia 1º de Adar Beit, 11 de março de 24, perceba que o Sol ainda está aqui e toda a constelação de Peixes ainda está visível no céu. Essa é a evidência de que precisa ser adicionado o 13º mês, tudo bem? Então, adicionando o 13º mês, o Sol ainda está aqui, perto da constelação de Peixes. No entanto, na hora que ela se pôr, a constelação de Peixes vai estar sumindo. No entanto, a constelação de Áries estará visível totalmente no céu. E como eu já disse em outros vídeos, a constelação de Áries visível no céu é o sinal que eles têm para datar o início de Nissan. Agora vamos entrar nesse ponto aqui, ó. Sabemos que o equinócio da primavera já se deu agora em 20 de março. Para a gente entender isso, primeiramente você tem que entender o que é o equinócio. O equinócio é muito importante. Então, o equinócio é um momento, grava isso, o equinócio é um momento em que o Sol, em seu movimento anual aparente, corta o equador celeste, fazendo com que o dia e a noite tenha igual duração. Isso está ligado ao local aonde está sendo utilizado como base para poder definir o equinócio. Então, nós temos que lembrar sempre, nós estamos falando sobre um calendário observacional. Então, cada lugar tem o seu equinócio de fato. Para exemplificar, eu peguei aqui Jerusalém, peguei essa cidade que eu não sei falar o nome, peguei Irlanda aqui. Em 2024, lá em Jerusalém, o equinócio foi no dia 16 aqui de março, tá? Então tá aqui, ó. O dia e a noite tem a mesma duração. Já nessa cidade aqui, ó, foi no dia 17 ou 18, né? Ó, você vê aí, ó, o dia 17 e o dia 18. Já nessa cidade aqui, nessa ilha, Irlanda aqui, ó, já foi aqui, ó, no dia 13. Todos esses foram equinócios em dias diferentes aí no hemisfério norte. E aqui nós vemos em São Paulo, hemisfério sul, né? Que o equinócio de 2024 ele foi no dia 24 de março, daqui, ó, 12 horas. Isso significa que cada lugar, cada local tem o seu equinócio, tem o seu dia e a noite com a mesma duração. Então, foi preciso, pelo fato de nós vivermos num mundo global, foi preciso criar uma norma, uma regra,
para que todo mundo date o seu equinócio no mesmo dia, por isso que é dia 20 ou 21. Fechando a resposta aqui, o calendário que nós estamos falando é observacional. Se é observacional, então tem que ser ligado à região de Jerusalém e não de outros lugares ou até mesmo aos acordos que temos hoje para a datação do equinócio, tá? Então, de modo simples, o equinócio ele é de Jerusalém e não o acordo que nós temos hoje. Espero ter respondido a sua pergunta. A próxima pergunta aqui é do Lúcio, que ele fala o seguinte, ó: e enquanto ao equinócio de primavera? Aí ele fala, lembrando que não é só as TJs, mas os católicos que celebram a morte de Cristo no mês de março do ano corrente. Tá? Primeiramente, eu gostaria de falar o seguinte, que o católico não pega dado judaico para poder fazer a sua Páscoa, tá? Eles pegam uma tentativa de harmonização do seu calendário romano com as datas judaicas, mas para harmonizar, para colocar dentro desse contexto o carnaval, tá certo? Então, para você entender isso, você tem que entender como que eles calculam o carnaval, né? Quando vai cair o carnaval, porque tá ligado à festa da Páscoa. Aí você tem que entender como se calcula a data do carnaval. Ó, a data do carnaval se calcula da seguinte forma: é 7 dias antes da Páscoa, é celebrado o Domingo de Ramos, comemoração que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Domingo de Ramos dá início à Semana Santa e terminará com a ressurreição de Cristo na Páscoa. Exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos é a terça-feira de Carnaval. Sendo assim, a folia é celebrada 47 dias antes da Páscoa, ou seja, 7 domingos antes da Páscoa. Então é por isso que se data, né, por causa do Carnaval, que você tem aí a datação da Páscoa, tá certo? Então tá ligado esses eventos aí. E para você entender o posicionamento bíblico, né, eu aconselho você ver esse vídeo aqui, a festa das primícias, entrada triunfal, porque aconteceu no primeiro dia da semana. Veja esse vídeo que você vai ver o posicionamento bíblico, o porquê que isso acontece. Esse vídeo aí que está na tela, ele saiu do ar, mas ele veio com a ideia de apresentar o posicionamento oficial das Testemunhas de Jeová, e ele mostrava que a estrutura, a forma de calcular a Páscoa não tem absolutamente nada a ver com a forma de calcular a Páscoa pelos católicos. Então, relacionar os católicos com as Testemunhas de Jeová, eu acredito que não tenha muito sentido, tá? E se você pegar o meu vídeo que eu falo sobre a entrada triunfal no primeiro dia da semana e a estrutura bíblica que eu apresento e a ideia do catolicismo, você vai ver que a ideia católica não bate nem com o conceito bíblico. Então, eu acho que relacionar as Testemunhas de Jeová com os católicos para falar que eles têm ali o mesmo critério está totalmente errado. Eu vou pegar aqui uma pergunta do Origens da Fé. Muitas pessoas falaram a mesma pergunta, então eu peguei a do Origens da Fé porque tem umas outras explicações, então respondendo ele eu respondo todos os outros. Então a pergunta é: a posição das estrelas é hoje a mesma de 2000 anos atrás? Não, a resposta direta é não. E agora isso não muda absolutamente nada. Por quê? Porque o calendário que nós estamos vendo é o calendário observacional. Então sempre teve os mesmos sinais e não relacionado às datas que nós temos hoje, né? O tempo que nós vivemos hoje. É a visualização das estrelas naquele tempo, naquele período, e os sinais sempre deram os mesmos. Então, eu fico pensando aqui, como que eu vou exemplificar isso, né? Como a movimentação astronômica, ela não deixou de dar os mesmos sinais. Então, eu peguei aqui o texto de Josué, esse aqui é o sinal do final do dia, correto? Beleza. Aqui diz que o sol parou, né? Ficou parado no meio do dia um tempão. Então, o dia, nós sabemos que tem 24 horas, não é isso? Mas nesse dia aqui, ele não teve 24 horas, porque naquele tempo eles não marcavam assim. Naquele tempo eles esperavam o pôr do sol, né? Esse sinal. Então, o dia só terminou quando houve esse sinal, tá certo? Então, mesmo que houve uma movimentação diferente na astronomia, ainda assim não mudou absolutamente nada, porque eles esperavam o sinal do término do dia. Da mesma forma, a posicionamento das estrelas, elas dão o mesmo sinal, então o mesmo sinal esperado lá teria que ser o mesmo sinal esperado aqui. Em busca de não depender totalmente do visual para se determinar o início do ano e determinar os solstícios e equinócios,
foi percebido por um homem chamado Meton em 432, que 19 em 19 anos os astros se alinham de uma forma parecida, repetem os seus alinhamentos, então você poderia fazer uma datação prévia de 19 em 19 anos, e isso foi antes de Cristo. Ainda falando da diferença entre o alinhamento astronômico de hoje com 2000 anos atrás, por isso que é preciso entender sobre o ciclo metônico que foi feito em 432 a.C. Porque no tempo bíblico, a datação era feita apenas pelo visual, dependia do templo, das testemunhas, dos juízes do templo, para julgar se realmente aquilo é correto ou não, se iniciaria o ano ou não. Então dependia de observação. Com a falta do tempo, foi preciso adaptar, e aí foi utilizado a mesma estrutura, a mesma regra do ciclo metônico, mas adaptado ao contexto judaico. Então vamos ver aqui dia 10 de março de 2024, foi dia 30 de Adar Aleph, de 5.784, tá? Então olha só como que está o alinhamento. O Sol está aqui, alinhado à constelação aqui de Peixes, e a constelação de Áries está visível no céu. 2000 anos depois, né, nós voltarmos aqui nos anos cíclicos, o ano 10 é o ano cíclico de 2024, tá? Então como que estava aqui? 4 de março de 2010, 30 de Adar Aleph de 3.770, tá aqui, ó. O Sol tá aqui, ainda está alinhada a constelação de Peixes e a constelação de Áries está visível no céu, tá? Então, mesmo tendo essa diferença, por causa que passou 2000 anos, o sinal visível no céu permanece o mesmo. Finalizando aqui, ele diz o seguinte: acredito que a posição das estrelas não era um dos fatores usados pelos antigos judeus para a marcação da data da Páscoa, apenas o avistamento da lua nova, do equinócio da primavera e o amadurecimento da cevada. Em resposta, eu falo o seguinte: o calendário é datado por observação. Enquanto passa o mês de Adar, se observa a cada pôr do sol a constelação de Peixes sumindo. Aí se seleciona a lua nova quando a constelação de Áries for a próxima a se esconder após o pôr do sol. Fazendo isso, automaticamente a Páscoa vai cair depois do equinócio e terá o broto da cevada. Então, a forma, de se entender, de se encontrar a primavera é essa que eu estou colocando, E é feito diariamente. Todos os dias eles conseguiam ver a constelação de Peixes indo sumindo. Se tem a constelação de Peixes muito à vista ainda, eles adicionavam o 13º mês e com isso, eles conseguiam ter o broto da cevada automaticamente e ser a lua nova mais próxima do equinócio. A próxima pergunta é do Cefas. Ele diz o seguinte: por que os anos bissextos durante o ciclo metônico divergem entre as TJs e os judeus? A resposta é bem direta, é o seguinte: porque os judeus eles utilizam um critério e as TJs utilizam outro. Os judeus consideram as constelações para sua marcação e eu não vi em lugar nenhum as testemunhas de Jeová dizer que levam em consideração o caminho que o Sol passa e vai alinhando as constelações que está no caminho do Sol. Eu não vi em lugar nenhum, então é por isso. Os judeus eles levam em consideração o avistamento das constelações no pôr do sol e as testemunhas de Jeová. A próxima pergunta do T. Emperon, que diz o seguinte, acabei de fazer um teste aqui no estelário, mestre Ronaldo. Crave a data 24 de março e vá regredir nos anos, você verá que no ano de 94 DC cai em Áries, mas hoje cai em Peixe. Simplesmente incrível. Sabemos que Nissan deve ser determinado pelo equinócio da primavera. Na época de Joséfo, esse período caía quando o Sol estava em Áries. Atualmente cai em Peixes. Primeiro ponto que eu gostaria de falar que determinar as coisas por causa de março, abril, maio, junho, isso daí é um erro, porque você está querendo harmonizar o que nós temos hoje como calendário gregoriano, juliano, romano, com o calendário bíblico. E isso não pode ser feito porque você tem que entender que eles não tinham essa contagem, tá? Mas esse ano realmente que você está falando é um ano complicado, porque ele é um ano cíclico, no ano 94 aqui, do ano de 2013 e também do ano 37. Eu vou falar um pouco sobre essa problemática desses 3 anos. Quero mostrar aqui que 1º de Nissan, do ano de 94, ele é considerado por judeus aqui um ano normal, tá? Um ano de 355 dias.
E veja como é que está aqui, ó. O Sol está se pondo aqui, tem um pedacinho da constelação de Peixes, mas Áries está visível no céu, está batendo aí o ponto de vista de ser o início de Nissan, porque a constelação de Áries está visível no céu. Partindo dessa ideia, nós vemos aqui que o ano 37, ele é um ano cíclico do ano 94. E aí nós podemos mostrar muito bem a problemática aqui. Utilizando essa obra, Babylonian Chronology, no ano 37, né, nós vemos aqui que para os judeus, primeiro de Nissan, ele cai aqui no dia 7 do 3. 7 do 3, né, primeiro de Nissan. E aqui para eles, né, para a cronologia babilônica, ele é o mês de Adar e não o mês de Nissan, mesmo sendo um mês normal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. Mesmo sendo o ano normal, ele dá divergência entre o posicionamento judaico com o posicionamento babilônico. Para os babilônicos, dia 6 de abril de 37 é o que caiu aqui para os judeus. Primeiro de Iyar, segundo mês, para eles é Nissan, tá? Então vamos ver o que isso na prática, tá aqui, ó. 7 de março de 37, primeiro de Nissan, aqui, ó. O alinhamento está correto, o posicionamento judaico, ó. Está aqui a constelação de Peixes e que está visível, a constelação de Áries. Tá batendo. Agora do posicionamento babilônico não. A constelação de Áries não está mais visível no dia 1º de Iyar. Então, realmente os judeus estão corretos. Quando Hillel II ele fez esse calendário moderno judaico, né, no século IV, com certeza ele tinha as informações que eu estou colocando. É por isso que os alinhamentos astronômicos estão batendo desde lá no primeiro século até hoje. Se você estava achando que eu ia fugir da problemática, eu não vou fugir não. Eu fiz a base só para você entender o que a gente vai falar agora. Olha, veja bem. Para o Hillel, né, para o calendário judaico, 1º de Nissan de 2013, que é o ano cíclico de 94, olha como que está o alinhamento agora. Ó, o Sol está aqui, a constelação de Peixe está todinha no céu e você vai ter a constelação de Áries aqui visível, tá? Mas a constelação de Peixe está muito visível aqui. Visualmente, num calendário observacional, aqui já eles colocariam, por exemplo, o 13º mês, né? Por causa do posicionamento do Sol com relação à constelação de Peixes. Só que historicamente, ciclicamente, esse ano aqui está sendo considerado o ano normal, como a gente viu no ano 37. E agora, como resolver essa problemática? Vamos lá. Aqui é um ano normal e aqui é um ano bissexto. Se nós considerarmos o ano 2013 como ano bissexto, então nós vamos ter 2 anos bissexto. E aí que não vai bater mais nada mesmo. Agora, então, se a gente inverter, esse ano aqui vai ser ano bissexto e esse outro ano aqui vai ser ano normal. Como vai ficar então a estrutura? Vamos lá. Aqui está como que a gente já tinha visto, né? No dia 1º de Nissan, de 5.773, o Sol está aqui, constelação de Peixes. Então esse daqui a gente vai deixar de falar que ele é Nissan, então vai ser o Adar 2, porque agora vai ser o 13º mês. Tudo bem? Então aqui vai ser o Adar 2. Então, aqui no mês de Iyar, em vez de ser Iyar, vai ser Nissan. Então tá aqui. Bateu, né? Ó. O Sol tá aqui, a constelação aqui de Peixes e a de Áries vai estar visível. Beleza, então tá batendo, tá legal. Então deu para trocar aí em 2013. Então vamos agora para 2014 como ano normal. Então aqui, que seria Nissan, vai ser então Adar e vai ser um ano normal. Mas tá aqui, ó. Então o Sol tá aqui, constelação de Peixes vai ser Adar e Áries está visível no céu. Pô, maravilha. Só que agora o Iyar aqui, ele vai se tornar Nissan. Você está reparando como o Sol ele já está ofuscando a constelação de Áries e a constelação de Áries não vai estar visível? Lembre-se, o sinal de Nissan é a constelação de Áries visível. Se a constelação de Áries não estiver visível no mês de Nissan, automaticamente todos os outros meses vão estar com a constelação também errada.
A próxima pergunta, Ronaldo, o uso astronômico é irrelevante no cálculo da Páscoa. Usa-se o modelo matemático desenvolvido por Meton de Atenas e aperfeiçoado pelo matemático Gauss, onde se usa a tabela do número de ouro, onde consegue chegar à data correta da Páscoa. Bem, eu acho muito estranho falar que o uso astronômico é irrelevante, haja vista que Meton usou para desenvolver a sua matemática a observação dos astros, ou seja, a astronomia, né? O uso astronômico. E fora isso, fora essa realidade, quem define que tem que usar a observação astronômica é a Bíblia, né? A Bíblia fala em Gênesis 1:14 que é os astros que vão dar sinais para a datação das datas. Se você quiser achar irrelevante, tranquilo, a gente não vai brigar com relação a isso. Mas tanto Meton quanto a Bíblia está falando a mesma coisa, tá? Meton só apenas fez em fórmulas matemáticas para não depender 100% da observação. Próximo comentário aqui, astrologia, astrólogos, qual a Bíblia condena ou usa como fonte? E tem um outro comentário dessa mesma pessoa que diz o seguinte, quem surgiu primeiro ou surgiram os dois juntos? Bem, esse tipo de comentário é um comentário que me deixa um pouco triste, porque a pessoa aqui ela faz esse comentário de pura maldade. Eu estou falando de astronomia e não estou falando de astrologia. Será que essa pessoa não sabe diferenciar o que é astronomia e astrologia? Eu acredito que sim, eu não consigo aceitar que a pessoa é tão inocente assim não. Eu acredito que faz esse comentário por pura maldade. E aí não tem o que fazer com pessoas que agem por maldade simplesmente, né, gratuitamente. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo sobre as respostas aí àquelas perguntas do vídeo. A data da celebração da morte de Jesus em 2024 está correta? Então, eu vou dividir, vou ter que fazer mais um outro vídeo, porque tem algumas outras perguntas e o vídeo já está muito grande, eu não gosto de fazer vídeo grande. Então, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo e dessa forma eu termino esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.